Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano, Vatican News, com imagens de Vatican Média, passam a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, audiência geral com o Papa Francisco, nessa quarta-feira, 12 de outubro. 12 de outubro, uma data muito especial para nós brasileiros. Começamos saudando, antes de falarmos da festa da nossa padroeira e também das atividades do Santo Padre. Começamos saudando nessa quarta-feira, que começou com o céu azul e a temperatura por volta dos 16 graus Celsius na Praça São Pedro neste momento. Todos vocês que nos acompanham através das redes sociais, do nosso site Vatican News, também do nosso canal YouTube. Nossa saudação também, em particular, as emissoras que nos retransmitem em todo o Brasil, no continente africano, também nos Estados Unidos, TV Aparecida, TV Canção Nova, EWTN TV, Rádio Bom Jesus FM 92.7 no Mato Grosso, Web Rádio Nacional em Palmeira dos Índios, Alagoas, Web TV Tropicana, Rádio Fontes, Rádio Fé e Luz de Campinas, Rádio Web Mãe do Salvador em Curitiba, Paraná, Web Rádio Pés de Cristo em São José dos Campos, São Paulo, e naturalmente as centenas de outras emissoras também que nos retransmitem. Então, também a nossa saudação a você que nos acompanha de Angola, você que nos acompanha de Moçambique, de Guiné-Bissau, de Cabo Verde, você que está conosco nos ouvindo do Timor-Leste, onde já é de tarde, também você que nos acompanha de São Tomé e Príncipe, de Macau, de Portugal e do Brasil. Papa Francisco, nesse momento, passando com o Papa Móvel entre os fiéis da Praça São Pedro. Hoje temos realmente vários grupos de brasileiros espalhados por toda a praça e naturalmente vindos de várias partes do mundo, e esses são reconhecíveis naturalmente através das suas bandeiras que marcam a sua posição, marcam a sua presença nesse momento de alegria, de confraternização com o nosso pastor. Recordamos hoje, 12 de outubro, uma data muito especial para nós brasileiros, quando celebramos a nossa Mãezinha do Coração, Nossa Senhora Aparecida. O Santuário de Aparecida, que deverá receber milhares de fiéis ao longo de todo o dia de hoje, que já se preparou desde o dia 3 para essa data, com uma novena, e também o tema em sintonia com o jubileu dos 70 anos de criação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O tema justamente quis aprofundar a identidade sinodal da Igreja com Maria, caminhar juntos para construir uma igreja missionária. Justamente em 2022, quando se comemora os 40 anos da entronização definitiva da imagem de Nossa Senhora no Santuário Nacional, depois de ter permanecido durante 237 anos, onde atualmente está a Basílica Histórica, a Mãe Aparecida, então, foi solenemente transladada para seu santuário definitivo, onde, como dissemos, milhões de peregrinos também chegam todos os anos. E também para simbolizar o amor dos devotos de Nossa Senhora Aparecida pelo Papa Francisco, no início da novena padroeira do Brasil, o Padre Marlos Aurélio, que é superior provincial dos missionários redentoristas, presenteou o Santo Padre com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Em nome do Santuário Nacional e da família dos devotos, Padre Marlos destacou que o presente oferecido ao Papa Francisco representa o empenho sinodal e missionário dos devotos da Mãe Aparecida, que, inspirados pelo magistério do nosso querido Papa, assumem com alegria a tarefa de fazer a Igreja de Cristo crescer na unidade, na participação, na comunhão e na partilha. Parabéns, então, a todos os brasileiros. Boa festa de Nossa Senhora Aparecida. Rezemos pelo nosso Brasil e também pela paz no mundo. O Papa Francisco, nesse momento, chega então com o Papa Móvel, ele que estava com algumas crianças, como gosta de fazer, elas sobem já desde o início ali, quando o Papa está para entrar na Praça São Pedro, tem algumas crianças que entram e fazem então esse giro na praça. E antes de subir então até o adro da Basílica, o Papa dá uma paradinha com o Papa Móvel ali, as crianças descem, agora sim o Papa Móvel
faz um pouco essa manobra para se aproximar do palco ali montado, justamente pela dificuldade do Papa Francisco em se deslocar. Hoje também presença de muitos jovens, especialmente vindos da Alemanha, uma grande faixa presente na Praça São Pedro. Recordamos mais uma vez que os ingressos para participar das audiências gerais, assim como todas as celebrações presididas pelo Santo Padre, são inteiramente gratuitos. Você pode conseguir os bilhetes com uma certa antecedência, até uma semana de antecedência ou duas por garantia, dependendo da celebração, acessando o site www.vatican.va. Vai lá em cima, seleciona a língua português e logo abaixo procura Prefeitura da Casa Pontifícia. Prefeitura da Casa Pontifícia. Ali existe um módulo a ser preenchido, a data da celebração, quantas pessoas participarão, o nome do grupo, no caso de uma audiência, até para ser anunciado na saudação do Santo Padre. Depois você envia então para a Prefeitura da Casa Pontifícia. Naturalmente, se você pretende participar da Missa do Galo no Natal, deve ser feito esse pedido já no mês de maio, abril, maio, porque é uma das cerimônias mais, digamos assim, concorridas, né? E tem um limite também a capacidade da Basílica de São Pedro, né? E agora, enquanto nos preparamos então para o início da audiência, também alguns grupos de fiéis estão cantando para o Santo Padre. Justamente brasileiros cantando Nossa Senhora Aparecida. E agora, com a sua bênção, então, damos início à audiência desta quarta-feira. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E agora passamos para as leituras nas diversas línguas. Hoje a leitura estreita do Evangelho segundo João, capítulo 5. E o Papa Francisco dará prosseguimento nessa quarta-feira a sua catequese, seu ciclo de catequeses sobre o discernimento. Vamos ouvir então a leitura em italiano. Gli rispose il malato: Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me. Gesù gli disse: Alzati, prendi la tua barella e cammina. E all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Parola del Signore. Depois do italiano, teremos então proclamação do Evangelho em francês. De l'Évangile selon Saint Jean. À Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Parole du Seigneur. E agora, depois do francês, teremos então a leitura em
inglês. E quem o faz é nossa colega, irmã Bernadette. A reading from the Gospel according to St. John. Now in Jerusalem, by the sheep gate, there is a pool called in Hebrew Bethzatha. A man was there who had been ill for 38 years. When Jesus saw him lying there and knew that he had been there a long time, he said to him, "Do you want to be made well?" The sick man answered him, "Sir, I have no one to put me into the pool when the water is stirred up, and while I'm making my way, someone else steps down ahead of me." Jesus said to him, "Stand up, take up your mat and walk." At once, the man was made well. He took up his mat and began to walk. The Gospel of the Lord. Depois do inglês, agora então a leitura em alemão. Também nosso colega do programa alemão, Mário Galgano. Lesung aus dem Johannesevangelium. In Jerusalem gibt es beim Schaftor einen Teich. Dieser Teich heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort lag auch ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Als Jesus ihn dort liegen sah und erkannte, dass er schon lange krank war, fragte er ihn, "Willst du gesund werden?" Der Kranke antwortete ihm, "Herr, ich habe keinen Menschen, der mich, sobald das Wasser aufwallt, in den Teich trägt. Während ich mich hinschleppe, steigt schon ein anderer vor mir hinein." Da sagte Jesus zu ihm, "Steh auf, nimm deine Liege und geh." Sofort wurde der Mann gesund, nahm seine Liege und ging. Wort des lebendigen Gottes. Tivemos, portanto, a leitura em alemão e agora em espanhol com a Lina Tufani. Junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén hay una piscina llamada en hebreo Bethzatha que tiene 5 pórticos. Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó, ¿quieres curarte? Él respondió, Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse. Mientras yo voy, otro desciende antes. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y camina. Enseguida, el hombre se curó, tomó su camilla y empezó a caminar. Palabra del Señor. E agora, depois do espanhol, temos a leitura em português com a nossa Mariângela Jaguraba. Leitura do Evangelho de São João. Em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, há uma piscina, em hebraico chamada Bethzatha. Estava ali um homem que padecia da sua doença há 38 anos. Jesus, ao vê-lo prostrado e sabendo que já levava muito tempo assim, disse-lhe, queres ficar são? Respondeu-lhe o doente, Senhor, não tenho ninguém que me meta na piscina quando se agita a água, pois enquanto eu vou, algum outro desce antes de mim. Disse-lhe Jesus, levanta-te, toma a tua enxerga e anda. E no mesmo instante, aquele homem ficou são, agarrou na enxerga e começou a andar. Palavra da salvação. Depois da leitura então de Mariângela Jaguraba, teremos então a leitura em árabe.
من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس يوحنا. وفي أورشليم بركة عند باب الغنم يقال لها بالعبرية بيت داتا. وكان هناك رجل عليل منذ 38 سنة، فرآه يسوع مضجعا، فعلم أن له مدة طويلة على هذه الحال، فقال له: أتريد أن تشفى؟ أجابه العليل: يا رب، ليس لي من يغطني في البركة عندما يفور الماء، فبينما أنا ذاهب إليها ينزل قبلي آخر. فقال له يسوع: قم فاحمل فراشك وامشي. فشفي الرجل لوقته، فحمل فراشه ومشى. كلام الرب. Depois, a leitura em árabe agora, então. Leitura do Evangelho de João em polonês. Z Ewangelii według świętego Jana. W Jerozolimie zaś jest przy Owczej Bramie sadzawka, nazwana po hebrajsku Betesda. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego: czy chcesz wyzdrowieć? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie, kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną. Rzekł do niego Jezus: wstań, weź swoje nosze i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził. Oto słowo Pańskie. Depois, então, das leituras, nos preparamos, então, para a catequese com o Papa Francisco, nessa quarta-feira, 12 de outubro. O Papa Francisco, recordamos que dá prosseguimento ao seu ciclo de catequeses sobre o discernimento. Ciclo de catequeses anterior, que foi sobre os idosos, e agora, então, sobre o discernimento. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Nessas catequeses sobre o discernimento, revemos os elementos do discernimento. Depois da oração, um elemento, e do conhecimento de si, outro elemento. Saber rezar e conhecer a si mesmo. Hoje gostaria de falar sobre outro ingrediente, por assim dizer, indispensável. Hoje eu gostaria de falar sobre o desejo. Com efeito, o discernimento é uma forma de busca, e a busca deriva sempre de algo que nos falta, mas que de certo modo conhecemos. De que tipo é este conhecimento? Os mestres espirituais indicam-no com o termo desejo, que na raiz é uma nostalgia de plenitude que nunca encontra completa realização, e é o sinal da presença de Deus em nós. O desejo não é a vontade do momento, não. A palavra italiana vem de um termo latino muito bonito, isso é curioso. Decidus. Literalmente, a falta da estrela. Decidus. Desidério é a falta da estrela. Falta do ponto de referência que orienta o caminho da vida. Ela evoca um sofrimento, uma carência e, ao mesmo tempo, uma tensão para alcançar o bem que falta. O desidério, então, é a bússola para compreender onde sou e para onde vou. Ou seja, a bússola me faz entender se eu estou parado, estou andando. Uma pessoa que nunca deseja é uma pessoa parada, talvez doente, morta. E a bússola, se eu estou andando, indica se eu estou andando, se eu paro. E como é possível reconhecer isso? Pensemos.
Um desejo sincero sabe tocar profundamente os acordes do nosso ser e, por isso, não se extingue perante as dificuldades ou contratempos. É como quando estamos com sede. Se não encontramos algo para beber, não renunciamos. Antes, pelo contrário, a busca ocupa cada vez mais os nossos pensamentos e ações, até nos dispormos a fazer qualquer sacrifício para poder saciar algo quase obsessivo. Obstáculos e fracassos não sufocam o desejo, não. Pelo contrário, tornam-no ainda mais vivo em nós. Ao contrário da vontade ou da emoção do momento, o desejo dura no tempo, até por muito tempo, e tende a se concretizar. Se, por exemplo, um jovem deseja tornar-se médico, deverá empreender um percurso de estudos e de trabalho que ocupará vários anos de sua vida. E, consequentemente, deverá estabelecer limites, dizer não em primeiro lugar, a outros percursos de estudos, mas também a possíveis lazeres e distrações, especialmente nos momentos de estudo mais intensos. No entanto, o desejo de dar um rumo à sua vida e de alcançar aquela meta, se tornar um médico, por exemplo, permite-lhe superar tais dificuldades. O desejo te faz forte, te faz corajoso, te faz andar à frente, sempre porque tu queres chegar lá. Eu desejo aquilo. Com efeito, um valor torna-se belo e mais facilmente realizável quando é atraente. Como alguém disse, mais do que ser bom, é importante ter o desejo de se tornar bom. Ser bom é uma coisa atraente. Todos queremos ser bons, mas temos o desejo de nos tornar bons? É impressionante que Jesus, antes de realizar um milagre, frequentemente questiona a pessoa sobre o seu desejo. Queres ser curado? Queres ser curado? E às vezes essa pergunta parece inoportuna, mas se vê que está doente. Por exemplo, quando encontra o paralítico na piscina de Betesda, que já estava ali havia muitos anos, e nunca conseguia encontrar o momento certo para entrar na água, Jesus pergunta a ele, queres ser curado? Por quê? Na realidade, a resposta do paralítico revela uma série de estranhas resistências à cura, que não dizem respeito somente a ele. A pergunta de Jesus era um convite a esclarecer o seu coração para acolher um possível salto de qualidade. Não pensar mais em si mesmo, na própria vida de paralítico, transportado por outros. Mas o homem na maca não parece estar tão convencido disso. Dialogando com o Senhor, aprendemos a compreender o que verdadeiramente queremos da nossa vida. Esse paralítico é típico daquelas pessoas, sim, eu quero, mas não quero, não faço nada. O querer fazer se torna como... Não se dá o passo para concretizar, para fazer isso. Pessoas que querem e não querem. É feio isso. Esse doente por 8 anos ali, mas sempre com as lamentações. Não, sabe, Senhor, quando as águas se movimentam, porque naquele momento do milagre, tu sabe, chega algum mais forte do que eu e entra, e eu chego atrasado. E se lamenta. Mas estejam atentos que as lamentações são um veneno para a alma, um veneno para a vida, porque não te faz crescer o desejo de ir em frente. Estejam atentos com as lamentações. Quando se lamenta em família, os cônjuges se lamentam um do outro, os filhos dos pais, o padre do bispo, os bispos têm tantas outras coisas. Se tu te encontra diante das lamentações, esteja atento. É quase um pecado, porque não deixa crescer o pecado. Muitas vezes é precisamente o desejo que faz a diferença entre um projeto de sucesso coerente e duradouro e os milhares de veleidades e tantos bons propósitos que, como se diz,
é pavimentado o inferno. Eu gostaria, mas não faz nada. A época em que vivemos parece favorecer a máxima liberdade de escolha, mas ao mesmo tempo atrofia o desejo. A pessoa quer se satisfazer continuamente, mas reduzido principalmente à vontade do momento. Devemos estar atentos a não fixarmos ao desejo. Somos bombardeados por 1000 propostas, projetos e possibilidades que correm o risco de nos distrair e de não nos permitir avaliar com calma o que realmente queremos. Tantas vezes encontramos pessoas, pensemos nos jovens, por exemplo, com o celular na mão. E procuram e mexem, mas tu para pensar, o desidério não pode crescer assim. É saciado só no momento e não cresce o desidério. Muitas pessoas sofrem porque não sabem o que querem da própria vida. Tantos, hein? Provavelmente nunca entraram em contato com seu desejo mais profundo. Daqui deriva o risco de passar a existência entre tentativas e expedientes de vários tipos sem nunca chegar a lado nenhum e desperdiçando oportunidades preciosas. E assim certas mudanças, embora desejadas em teoria quando se apresenta a ocasião, nunca são colocadas em prática. Falta o desejo forte de levar em frente uma coisa. Se hoje o Senhor nos dirigisse a pergunta, por exemplo, a qualquer um de nós, a pergunta que fez ao cego de Jericó: que queres que eu te faça? Pensemos, o Senhor chega para nós e nos pergunta isso. O que queres que eu faça? Por ti, como responderíamos? Talvez, finalmente, pudéssemos pedir-lhe que nos ajude a conhecer o profundo desejo dele, que o próprio Deus colocou no nosso coração. Senhor, que eu conheça os meus desejos, que eu seja um homem ou uma mulher de grandes desejos. E talvez o Senhor nos dará força de concretizá-los. Uma graça imensa na base de todas as outras. Permitir que o Senhor, como no Evangelho, faça milagres para nós. Dar o desejo de fazer crescer, porque também Ele tem um grande desejo em relação a nós. Tornar-nos participantes na sua plenitude de vida. E assim o Papa Francisco então conclui a sua catequese nesta quarta-feira, o seu ciclo de catequese sobre o discernimento, falando hoje então sobre o desejo. E agora começam então as diversas sínteses das catequeses, começando pelo francês, mas também nós estamos conosco aqui, está conosco a Laura Lomônaco, que está passando um tempo aqui conosco. Bom dia, Laura. Bom dia, Jackson. E dentro da catequese, então, eu estava bem atento, escutando o que o Papa Francisco dissesse. Se Jesus chegasse para ti hoje e dissesse: Laura, o que você quer que eu faça na tua vida? Já pensou nisso? Ficaria extasiada, paralisada? Nossa, boa pergunta, Jackson. Eu iria pedir o dom da humildade. O dom da humildade. É uma meta essa. É uma meta. É uma meta, é um desejo, né? Exato. Desejo. Temos agora que concretizar. O difícil é saber como concretizarmos esse dom da humildade. Porque geralmente quando pedimos, às vezes, os dons para o Senhor, às vezes ele nos proporciona situações que são bastante doloridas para a gente obter. Principalmente o dom da humildade. Exato, exatamente. E você, o que você pediria? Para ter uma meta na minha vida, que era justamente... a gente não pode viver sem meta, né? Então, para estar focado na meta da minha vida, né? Acho que a nossa... Não é fácil, né? Exato. Mas a nossa primeira meta é ir para o céu, né? A nossa meta principal é a pátria celeste, né? Exato. Justamente. O rumo à pátria celeste, peregrinando nessa terra aqui. Amém, amém. E com a ajuda
nós brasileiros de maneira particular, de Nossa Senhora Aparecida. Exatamente. Hoje comemoramos o dia de Nossa Senhora Aparecida. Inclusive no Brasil é uma grande festa, um feriado. E também o Dia das Crianças. Um saluto para todas as crianças, todos os jovens do Brasil. E é interessante a gente lembrar que o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Aparecida do Norte, Jackson, é o maior do Brasil, o maior santuário mariano do Brasil. E ele foi visitado já por 3 papas. Olha só, o primeiro papa foi o João Paulo II, depois Papa Bento XVI em 2007, já fazem 15 anos, e também Papa Francisco em 2013, em ocasião da Jornada Mundial da Juventude. Você já teve a oportunidade de ir a Aparecida? Sim, fui. Agora, então, a saudação do Santo Padre. Vamos ouvir aos peregrinos de língua francesa. I fedeli della diocesi di Versailles e la parrocchia Nostra Signora della Cina in Parigi. Fratelli e sorelle, oggi abbiamo in noi questo desiderio forte di una civiltà di pace, di amore, di riconciliazione e di armonia. Il Signore ci renda partecipe della sua pienezza di vita con le nostre aspirazioni più profonde per un'umanità più bella e pacifica. Dio vi benedica. Agora, então, a tradução em francês da saudação do Santo Padre. Saúdo cordialmente os peregrinos de língua francesa, em particular os ministrantes da Diocese de Basileia, os fiéis da Diocese de Versalhes e a paróquia Nossa Senhora da China em Paris. Irmãos e irmãs, hoje temos em nós o forte desejo de uma civilização de paz, de amor, de reconciliação e de harmonia. O Senhor nos torne participantes da sua plenitude de vida com nossas aspirações mais profundas por uma humanidade mais bela e pacífica. Que Deus vos abençoe. Saudação, então, em francês do Santo Padre, traduzida agora, e agora teremos a síntese em inglês. Voltando então para o nosso santuário no Brasil, então você já visitou o santuário, já teve a oportunidade? Nossa, é uma experiência que eu indico para todos os brasileiros, é realmente muito especial. Aquele santuário é o colo de mãe, sabe, Jackson? É um abraço de Nossa Senhora para a gente. E sempre tem missa, vale muito a pena participar de uma Santa Missa no santuário. Bem, eu tive a oportunidade de conhecer o santuário quando numa peregrinação que nós fizemos do sul do Brasil, justamente para participar da Festa Mundial das Famílias no Rio de Janeiro, na presença de São João Paulo II. E antes, então, nós pernoitamos em Aparecida, saímos de madrugada com ônibus, né? Fomos até o Rio de Janeiro e ao final da celebração, né? Daí retomamos, exatamente. Nossa, que incrível. São experiências que ficam, né, Jackson? Realmente um local marcante e hoje, como já dissemos no início, hoje recebe o ano inteiro milhares de peregrinos e hoje, de maneira em particular, com tantas celebrações ao longo de todo o dia. Exato. E nesse momento especial, o Papa Francisco falou muito essa questão de termos o desejo, da importância de termos o desejo, mas também isso a questão de termos essa meta, né? E realmente, no momento, existem metas, digamos assim, desejos mais a longo prazo e os desejos que nós temos também mais urgentes, mais imediatos, né? E realmente, assim, a questão da paz no mundo atualmente é preocupante. Nós temos essa guerra, são imprevisíveis os desdobramentos na Ucrânia, há esse grande temor por uma terceira guerra mundial e também a possibilidade, esperemos que não, de um conflito nuclear. Acho que desde a crise dos mísseis em Cuba nunca se teve tão perto de um conflito nuclear. Recordamos João 23, que mediou a crise dos mísseis, conseguiu de certa forma também com a sua oração, com a sua intermediação, esconjurar
aquela tragédia, e agora, realmente, justamente quando celebramos a sua memória litúrgica e os 60 anos da abertura do Concílio Vaticano II, o mundo novamente está diante desse dilema. Agora, então, saudação aos peregrinos de língua inglesa. Finlândia, Norvegia, Paesi Bassi, Ghana, Vietnam e Stati Uniti. Su tutti voi invoco la gioia e la pace di Cristo nostro Signore. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims taking part in today's audience, especially those from England. Dou as boas-vindas a todos os peregrinos de língua inglesa presentes na audiência de hoje, especialmente aqueles provenientes da Inglaterra, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Países Baixos, Gana, Vietnã e Estados Unidos da América. Sobre todos vocês invoco a alegria e a paz de Cristo, nosso Senhor. Que Deus vos abençoe. Também os peregrinos de língua inglesa. Sabemos inglês falado em tantos países, presentes também em grande número na audiência geral dessa quarta-feira. E agora, a catequese em alemão. Recordamos mais uma vez a Santa Missa. Aliás, Papa Francisco incansável, nós tivemos a missa de canonização no final de semana de João Batista Scalabrini, também do irmão salesiano Artemides Zatti, e ontem, então, na Basílica de São Pedro, o Papa Francisco presidiu a missa memória litúrgica de São João 23, também os 60 anos da abertura do Concílio Vaticano II. O Papa Francisco, realmente, uma homilia primorosa, onde fez um apelo, sobretudo, ao amor, à unidade. Realmente, uma bela homilia. Nós sempre convidamos os nossos ouvintes a não somente seguir o magistério do WhatsApp, como eu gosto de falar, mas também ler os documentos pontifícios, ler as homilias na sua íntegra, né? Estão disponíveis a tradução completa, por exemplo, no site vaticam.va. Todos os documentos, todas as entrevistas, tudo que o Santo Padre pronuncia está traduzido nas diversas línguas e acessível a todos ali. Também essa preciosa homilia pronunciada pelo Papa Francisco no final da tarde de ontem. Muito importante o que você falou, Jackson, porque nós, como católicos, temos que beber dessa fonte, do nosso grande pastor aqui na Terra, que é o Santo Padre, né, o sucessor de Pedro. Então, sempre quando a gente tem alguma dúvida sobre doutrina, sobre dogma, sobre o que a Igreja diz sobre determinado assunto, é muito interessante, é muito importante a gente buscar as fontes principais, né, as fontes mesmo, base, que são as palavras do Santo Padre, o livro que a gente usa, o Catecismo exatamente, da Igreja Católica. Perfeito, Catecismo da Igreja Católica, as palavras do Santo Padre que estão disponíveis para a gente agora na internet através do site vaticam.va. Então, essa é a nossa fonte principal. É muito importante a gente estar sempre em contato. E agora, saudação aos peregrinos de língua alemã. Sia la nostra guida sul cammino di continua conversione e penitenza per andare incontro a Cristo, sole di giustizia. La sua luce gentile ci liberi da ogni male e disperda le tenebre di questo mondo tormentato dalle guerre. Agora, então, a tradução das palavras do Santo Padre. Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua alemã. Bem-aventurada a Virgem Maria, a qual amanhã recordaremos as aparições em Fátima, seja a nossa guia no caminho de contínua conversão e penitência para ir de encontro a Cristo, sol de justiça. Que a sua luz gentil nos liberte de todo o mal e disperse as trevas deste mundo atormentado pelas guerras. Agora, então,
saudação Santo Padre em espanhol, mas recordando que depois é o próprio Papa Francisco que faz então o resumo da catequese em sua língua materna. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, Su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido. Recordando que nossa colega Aline Tufani, ela é proveniente da Venezuela e está já há muitos anos aqui trabalhando na Rádio Vaticano. A redação hispano-americana, que tem pessoas da Venezuela, da Argentina, de Honduras, do Peru, de El Salvador. Agora, então, nos preparamos para ouvir o resumo da catequese em espanhol. Seguimos profundizando en los elementos constitutivos del discernimiento. Hoy nos centraremos en el deseo, que no debemos entender como algo coyuntural y pasajero, sino como algo que dura en el tiempo y guía nuestra vida. A diferencia de una emoción efímera, el deseo no desaparece ante las dificultades y nos exige renuncias a otras cosas para poder conseguirlo. Esto significa que se centra en algo que, aunque todavía no poseemos, lo conocemos y sabemos que nos falta. En definitiva, es el anhelo de perfección que nunca tendrá cumplimiento en esta tierra. Jesús muchas veces, antes de cumplir un signo, interpela a la persona sobre su deseo. Esto nos muestra la necesidad de ver en profundidad qué queremos verdaderamente y qué es lo que se opone a conseguirlo, sin vanas excusas. En este tiempo en el que los reclamos parecen infinitos y se corre el riesgo de seguir la moda del momento, muchas personas se ven incapaces de dar un rumbo a su vida, incapaces de saber qué es lo que quieren. El Señor nos pregunta como al ciego de Jericó: ¿qué quieres que haga por ti? Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy celebramos a Nuestra Señora del Pilar, patrona de la hispanidad. Que ella interceda por nosotros ante su Hijo para que podamos descubrir el deseo que Él ha puesto en nuestros corazones y nos alcance la gracia de llevarlo a cumplimiento. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Então, o Papa Francisco também recordou Nossa Senhora do Pilar, que é padroeira, então, da hispanidade. E agora, então, teremos a catequese em português, o resumo com Maria Ângela Jaguraba. Os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Depois de termos refletido sobre a oração e o conhecimento de si mesmo, hoje gostaria de falar sobre o desejo, que é outro elemento indispensável para o discernimento. Discernir implica procurar o que, por sua vez, pressupõe a consciência de que falta algo. O desejo é, assim, o conhecimento da falta de plenitude que impele a fazer um caminho em busca dele. Tomemos como exemplo um jovem que quer ser médico. Ele terá que iniciar um percurso árduo, dizer não a outros caminhos de estudo e a possíveis divertimentos. Mas como a meta é atraente, os pensamentos são absorvidos por ela,
e nem os obstáculos, nem os insucessos a conseguem sufocar. O desejo é assim, exige saber o que se quer. Muitas pessoas sofrem porque não sabem o que querem da vida. Como provavelmente nunca encontraram seu desejo profundo, não se decidem a mudar e ficam-se pelas boas intenções. Compreende-se, por isso, que Jesus, antes de realizar o milagre, interroga a pessoa sobre o seu desejo. Ele pretende fazer luz sobre o que realmente o coração quer. E no coração humano, Deus colocou um profundo desejo por ele. Peçamos-lhe que nos ajude a conhecer esse desejo e a concretizá-lo. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Rivolgo un cordiale saluto ai membri della Confederazione Nazionale delle Associazioni delle Famiglie venuti dal Portogallo e ai pellegrini di altri paesi di lingua portoghese, in particolare del Brasile. Quest'oggi si celebra la Madonna Apparecida con tanti fratelli e sorelle che si recano in pellegrinaggio al suo santuario lì, accanto alla Vergine Madre, pregando il rosario e cantando la Madonna Apparecida. Uniamoci a loro e preghiamo per la pace. Chiediamo alla Madonna di aiutarci a fare nostro il grande desiderio del Padre Celeste, renderci tutti partecipi della sua pienezza di vita. Dio vi benedica e la Madonna vi custodisca. Eis a tradução das suas palavras. Dirijo uma saudação cordial aos membros da Confederação Nacional das Associações de Famílias vindos de Portugal e aos peregrinos de outros países de língua portuguesa, em particular do Brasil. Hoje celebra-se a Senhora Aparecida com tantos irmãos e irmãs que chegam em peregrinação ao seu santuário e ali, junto da Virgem Mãe, rezam o terço. Rezemos com eles pela paz e peçamos a Nossa Senhora que nos ajude a assumir o grande desejo do Pai Celeste, fazer-nos participantes a todos da sua plenitude de vida. Deus vos abençoe e Nossa Senhora vos guarde. Que momento maravilhoso aqui na Praça São Pedro. Arrepiou. Arrepiamos, exatamente. Realmente muita emoção. Agora teremos então a saudação não, o resumo da catequese em árabe, mas realmente já no início da audiência, quando o Papa Francisco passava com o Papa Móvel, se percebia realmente muitos brasileiros hoje presentes, também bandeiras de Portugal, e o Papa Francisco, ao se dirigir, então, recordou então da festa, hoje que é uma grande festa no Brasil, da nossa mãezinha, a Senhora Aparecida. Como o Papa Francisco disse, né, hoje também tantos irmãos e irmãs que chegam em peregrinação ao seu santuário, e ali junto, então, da Virgem Mãe, rezam o terço. O Papa Francisco estão pedindo, rezemos com eles pela paz e peçamos a Nossa Senhora que nos ajude a assumir o grande desejo do Pai Celeste, fazer-nos participantes a todos de sua plenitude de vida. Realmente, já no início da chegada do Santo Padre, também esse grupo entoou um pouco essa canção para Nossa Senhora Aparecida, e agora realmente sim se fez essa pausa para que os brasileiros pudessem, dessa forma também aqui em Roma, na Praça São Pedro, unidos com o Santo Padre, então homenagear então a nossa mãe. Isso mesmo. E aproveitando que hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças, gostaria de recordar que a Associação Ajuda a Igreja que Sofre, ela convida todas as crianças do mundo todo a rezar o Santo Terço
o Santo Rosário no dia 18 de outubro, pela paz do mundo. Olha que lindo, convidando crianças do mundo todo a nos unirmos em oração pela paz do mundo. E como você recordou, né? Ucrânia, também Myanmar, Nigéria, tantos países que estão passando por dificuldades e que precisam das nossas orações. Então, é uma oportunidade de colocarmos as nossas crianças, ensinarmos as nossas crianças a rezar o rosário e nos colocarmos em oração pela paz do mundo. Justamente essa iniciativa da Ajuda à Igreja que Sofre é 1 milhão de crianças rezando o terço. Exato, 1 milhão de crianças. Exatamente, começou em 2005 e desde então, todos os anos, no dia 18 de outubro, reza-se o Santo Rosário com as crianças. Deus, com certeza, acolhe todas as orações, especialmente aquelas que brotam do coração, que vêm com sinceridade, quando são clamor, em momentos de dor, principalmente. Mas, realmente, as crianças, né? Jesus disse, vinde a mim, não impeçais que as crianças venham a mim. Então, certamente, com certeza, também a oração das crianças, de maneira especial, sobe aos céus e são acolhidas pelo nosso Pai. Exatamente, como São Pio disse, quando 1 milhão de crianças rezarem, o mundo vai mudar. E foi esse um dos motos dessa iniciativa da Ajuda à Igreja que Sofre. As palavras de São Pio. Agora teremos então a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua árabe. Signore ha un grande desiderio nei nostri confronti, renderci partecipi della sua pienezza di vita. Chiediamogli di aiutarci a conoscere questo desiderio e di darci la forza di concretizzarlo. Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Agora então resumo das palavras do Santo Padre. Saúde os fiéis de língua árabe. O Senhor tem um grande desejo em relação a nós, tornar-nos partícipes da sua plenitude de vida. Peçamos a Ele para nos ajudar a conhecer esse desejo e de dar-nos a força de concretizá-lo. Que o Senhor vos abençoe a todos e vos proteja sempre de todo o mal. Agora passamos para o resumo em polonês e depois então em italiano. Sabe essa importância, então, do discernimento, esse ciclo de catequeses do Santo Padre, sobre o discernimento, sobre essa importância de nós pararmos. Né? Tanto o Santo Inácio de Loyola também dizia a importância de pararmos e nós. Pode deixar de fazer qualquer coisa, mas não dormir sem antes fazer a revisão de vida diária. Né? Fazer esse momento de parada, entrarmos em nosso interior, ver o que moveu o nosso dia, quais foram os desejos, os sentimentos, as reações que a gente teve diante das coisas. Como é importante esse momento de parar e esse autoconhecimento. Como é importante nos autoconhecermos. E é muito importante também para o discernimento a oração, porque estando junto com o Senhor, diz o Papa Francisco na audiência, dialogando com o Senhor, aprendemos a compreender o que verdadeiramente também queremos de nossa vida. E essa autorreflexão antes de dormir, esse momento de oração nos ajuda também a não esquecer na hora da confissão, né? A não esquecer nenhum pecado. Exatamente. E como é importante também a frequência da confissão, que às vezes um sacerdote perguntou, você lembra o que você comeu a semana passada, o mês passado, e é impossível se lembrar. E quem dirá então dos nossos pecados de cada dia, né? Então sempre é importante não ficar muito tempo sem se confessar, mas procurar o sacramento da confissão ao menos uma vez ao mês, ao menos uma vez por mês. Isso mesmo. Recordando também, me chamou a atenção a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua alemã, que ele recordou que amanhã, então, nós vamos recordar as aparições de Nossa Senhora em Fátima e pediu, então, que ela seja nossa guia no caminho da contínua conversão que passa também pelo sacramento da confissão também, e penitência para ir, então,
a encontro de Cristo, que é o sol de justiça. Antes do início que falamos então dessa peregrinação à pátria celeste, então temos essa mãe que nos acompanha pela mão nessa peregrinação e realmente nós estamos focados na meta, mas estamos também com os olhos abertos às necessidades dos nossos irmãos e vivemos na concretude da nossa vida, que não vivemos fora do mundo. O rumo é a pátria celeste, mas nós vivemos, nós temos a nossa missão, nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Il mese di ottobre è dedicato al Santo Rosario. Recitando questa preghiera, lasciate che la vostra vita e le vostre scelte quotidiane siano illuminate da Cristo, splendore della verità. Meditando i misteri della luce, fate memoria di San Giovanni Paolo II, che ha voluto aggiungerli alla contemplazione degli altri momenti della vita di Gesù. Vi benedito di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Saúdo cordialmente todos os poloneses. O mês de outubro é dedicado ao Santo Rosário. Recitando essa oração, deixem que a vossa vida e as vossas escolhas cotidianas sejam iluminadas por Cristo, esplendor da verdade. Meditando os mistérios luminosos, nos fazem memória de São João Paulo II, que quis acrescentá-los justamente à contemplação dos outros momentos da vida de Jesus. Vos abençoo de coração. As palavras então do Santo Padre aos poloneses. Hoje podemos ver uma catequese também nas saudações bastante mariana, uma quarta-feira bastante mariana. Agora teremos então em italiano. Tem a primeira saudação, o Papa Francisco então dirige a sua saudação aos peregrinos de língua italiana, que naturalmente são grande maioria na Praça São Pedro. Terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, que estende in modo speciale ai bambini. Então, falamos sobre o Rosário, tivemos Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Pilar, justamente o mês de outubro dedicado ao Santo Rosário. E agora, então, as palavras do Santo Padre. Nesses dias, meu coração está sempre voltado ao povo ucraniano, especialmente aos habitantes das localidades sobre os quais se intensificaram os bombardeios. Trago dentro de mim a sua dor e, por intercessão da Santa Mãe de Deus, as apresento na oração ao Senhor. Ele sempre escuta o grito dos pobres que o invocam. Que possa o seu Espírito transformar os corações daqueles que têm em mãos o destino da guerra, para que cesse a espiral da violência e se possa reconstruir uma convivência pacífica na justiça. Dirijo as cordiais boas-vindas aos peregrinos de língua italiana, em particular saúdo o grupo daqueles que se ocupam das doenças reumáticas com pensamento especial e também agradecido pela área médica da Pastoral da Saúde da Diocese de Roma. Saúdo a Associação, Centros e Obras Sociais e Solidariedade de Molfetta, a Associação dos Pais de Pessoas com Autismo de Messina e a Associação dos Pais dos Filhos com Encefalite Pediátrica. A todos encorajo a perseverar na meritável obra de apoio dos mais frágeis. Saúdo os oficiais e militares do Comando Militar de Roma, como também a delegação da comunidade de Cervia, aqui vindos pela tradição do tradicional dom do sal.
Meu pensamento vai, como de costume, aos jovens, aos doentes, aos idosos e aos recém-casados. Ontem, celebramos a memória litúrgica de São João 23, que serviu com exemplar dedicação a Cristo e à Igreja, trabalhando com solicitude pela salvação das almas e pela paz no mundo. Que a sua proteção ajude todos vocês no esforço da cotidiana fidelidade a Cristo e apoie aqueles que sofrem por causa das guerras, em particular. Então, o Papa tinha dito antes a cara população ucraniana. E a todos, então, a minha bênção. E agora, vamos cantar o Pai Nosso em latim. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. E com a benção apostólica do Santo Padre, ora bastante aplaudido pelos fiéis na Praça São Pedro, nós encerramos a transmissão da audiência geral desta quarta-feira, agradecendo a todos vocês que estiveram conosco, recordando, então, mais uma vez, hoje a festa de Nossa Senhora Aparecida e também no mundo hispânico Nossa Senhora do Pilar. Agora, então, Laura, temos a saudação dos bispos, o famoso bate-a-mano final. Exatamente. Um momento muito esperado pelos bispos. E vamos juntos hoje rezar o Santo Terço, pedindo pelas nossas crianças, pedindo pela paz mundial e que Nossa Senhora sempre vá à frente dos nossos caminhos. Assim, então, nós concluímos, agradecendo mais uma vez a todos vocês, desejando uma boa quarta-feira. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Laura Lomônaco e Jackson Herb. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.